Olá, tá começando o 178º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também. Quantos maiôs, quantas bolsinhas, quantas meias de iPhone você comprou essa semana? Olha, eu nenhuma, mas pelo que eu vi, a galera tá comprando, né? Esgotou. Assim, né? Como já ia ser um estoque limitado só em alguns lugares, o fato de ter esgotado não é exatamente uma grande surpresa ou um grande feito, mas é melhor do que a notícia ser. Lançaram o trem e ninguém comprou, né? Mas tá esgotado. Pra quem não viu o que a gente tá falando, a Apple fez tipo um 1º de abril nessa semana que passou agora, só que era verdade. Ela anunciou eu não sei descrever, me ajuda? É um cachecol que você põe o iPhone dentro. O melhor jeito que eu consigo descrever um negócio desse. Eles chamam de iPhone Pocket, né? Que é literalmente bolso de iPhone, mas é uma bolsinha ali de tricô, basicamente. Exato. Eu só fiquei bravo que esse nome iPhone Pocket não vazou antes da hora, porque imagina quantas discussões teriam acontecido de um iPhone pequenininho, de nada a ver A com volta do com iPhone acessório. Mini, né? Exatamente. Assim, vão lançar a tempo do Natal. A gente falar sobre isso é botar um monte de teoria aqui. Não estou me isentando dessa, mas puxa, teria sido muito engraçado. Mas não, ela lançou e as pessoas ficaram bravas. Acho que esse é um bom resumo da coisa, né? Assim, a internet ela é feita para as pessoas ficarem bravas, eu sei, né? Mas quando ela anunciou, teve aquilo de olhar e falar, putz, acho que eu já vi isso antes. Aí alguém botou lá a foto do Borat com aquele biquíni de homem que ele usa lá. Ah, é daí. Ok, né? Mas ela anunciou isso e falou, isso foi feito em parceria com o mesmo designer que fazia as camisas lá com gola alta do Jobs, né? Então tinha aí essa relação. E o pessoal bateu muito no press release, porque tá escrito literalmente no press release. É isso que diz. Inspirado por um pedaço de pano, piece of cloth, não é nem pano, de tecido, sim, inspirado por isso. Olhou o tecido, me inspirou a fazer o iPhone Pocket. As pessoas estão bravas, o negócio custa $129, né? Tem dois, tem o menor e o maior, não é isso? Se eu não me engano, acho que o menor é 159 e o maior é 230, algo assim. Tá, então tem esses dois tamanhos. Aí eu vejo os gringos falando, nossa, que absurdo, né? Aí você pensa assim, o paninho de limpar monitor da Apple aqui custa, sei lá, R$200. Aí você fala, olha, gente, vocês estão no lucro. Eu sei que $200, $200 são diferentes, mas em valores absolutos de moeda, você pelo menos leva uma coisa um pouquinho mais diferente do que isso. E ela vendeu nos Estados Unidos, no Reino Unido, mais uns 3 ou 4 países, era bem específico. E acabou esgotando. Eu vi, né, que o pessoal fica bravo de, é isso que tá de errado com a Apple de hoje em dia, faz esses absurdos, etc. Pra que perder tempo fazendo isso quando a inteligência artificial tá atrasada? Cara, eu acho mó legal fazer essas coisas. Não é pra mim. Eu não me vejo saindo na Paulista com o meu iPhone Pocket verde limão radioativo no ombro, mas eu gosto, né? Assim, não precisa ter, é uma ideiazinha diferente, uma coisinha só pra dar uma agitada e beleza. Não viu o fim do mundo, o caos que o pessoal viu, não. Até porque quem tá fazendo isso provavelmente não é o engenheiro que deveria estar fazendo Apple Intelligence, né? Exato. Então, se for, temos um problema. Daí temos um grande problema. Mas é isso, eles estão explorando uma parceria interessante. Dá pra ver que a Apple tá bem interessada em tentar emplacar uma nova categoria de acessórios para iPhone, porque, de certa forma, a cordinha dos iPhone 17 entra nesse mesmo estilo de acessório. Pessoal que usa o iPhone como um vestível. E eu já vi uma galera usando a cordinha, então provavelmente a Apple viu que tem público para isso e combinou ali com uma grife para lançar um acessório que talvez as pessoas se interessem por isso, né? Já tem uma marca famosa por trás, não é só da Apple. E o sold out está aí, as pessoas ficaram curiosas, vamos ver se a longo prazo se sustenta, mas a própria Apple também já deixou meio implícito ali que é um acessório de edição limitada, que como já vimos, só está disponível em algumas lojas, em alguns países, não é uma coisa que foi lançada globalmente, e talvez até fique só alguns meses aí mesmo, e depois eles já tirem da loja, a menos, claro, que faça muito sucesso, aí eles decidem continuar vendendo, mas com certeza foi ali uma ideia para ver se daria certo ou não. Por enquanto,
parece que dá, mas eu também não andaria com uma bolsinha de iPhone por aí. E como você observou na sua matéria da Macworld, essa não foi a primeira vez que a Apple fez algo assim, né? Na matéria que você fez, você também investigou se as pessoas ficaram tão bravas quanto elas ficaram com o fato de alguém ter tido uma ideia e lançado um acessório? Dos mais recentes é até mais fácil, porque eu peguei ali algumas coisas antigas. Impossível não comparar com as iPod Socks, que eram as meias ali coloridas de iPod. Eu até voltei na Keynote, que o Jobs mostra essas meias, lá em outubro de 2004. E aí ele fala, que os acessórios de iPod, que tá todo mundo lançando, e pô, a gente não tá ganhando dinheiro com isso, vamos lançar também. Aí mostra a meia, e todo mundo começa a rir, que eu também acho que é isso, o pessoal ri de um jeito, não, é brincadeira, né? Igual quando ele mostra, vai lançar o iPhone, mostra o iPod com o dial, ele fala, não, deve ser brincadeira. E ele vai falando e as pessoas continuam rindo, até que acho que o pessoal entende que é verdade, eles estão lançando meias para iPod. Então é o mesmo estilo, não é a primeira vez que a Apple faz algo assim diferente. Então, claro que na época as meias, você comprava um pack de 6 por $29, né? Agora uma bolsinha de iPhone já pode custar 230. E nessa apresentação tem uma coisa que é engraçada, porque foi o mais sem graça que eu já vi o Steve Jobs no palco com um anúncio desses, porque tem esse lance, as pessoas rindo, ele perde um pouco, ele achou que ia pra um lado a apresentação e foi pro outro, assim, aí ele falando, e a gente fez e, sei lá, é divertido, tá aí, quem quiser compra, não sei, tipo, você vê que ele não tem reação, né, como ele sai dessa, ele, sei lá, a gente achou que era divertido, então a gente fez, tá aí, pra quem quiser, vai ficar quentinho o iPod. Pois é, então não é a primeira vez que a Apple brinca com esse tipo de acessório. E aí fui ali por outros lançamentos inusitados, de certa forma, aquele iPod do YouTube também, que foi no mesmo evento, inclusive, que tinha a assinatura do YouTube atrás, vinha com um box. O iPod Hi-Fi, que era aquele speakerzão que você conectava o iPod. Eu nem lembrava, mas ele só ficou um ano na linha. No ano seguinte a Apple já descontinuou, que mostra que não deu muito certo. Tem um acessório bizarríssimo que eu lembro, esse já é mais da minha época, aquele teclado de iPad, que só que o iPad ficava na vertical, porque o teclado era grudado num dock. Coisa mais esquisita. Um ano depois também a Apple deixou de lado esse teclado. Mais recente, temos, e esses ainda estão à venda, tá? As rodinhas do Mac Pro e o Pro Display, o stand do Pro Display, que também foi outro momento bizarro de Keynote, né? Foi a última Keynote ao vivo da Apple, e aí eles vão lá, é o John Turner, inclusive, que tá falando ali do Mac Pro, aí coloca no telão o preço de $1.000 do stand, todo mundo dá uma vaiadinha ali, ele até dá uma gaguejada que também não esperava, achou que o pessoal ia bater palma, pro stand, $1.000, o pessoal leva uma estranheza aquilo ali. E o preço fica tipo 1 segundo na tela. Exato. O pessoal já tira. Já próximo, sai daqui. Pois é, foi outro momento bem cringe assim. O paninho, como o Marcos bem falou, que inclusive ainda tem o meu paninho, eu comprei de fazer uma graça, mas comprei viajando, né? Daí foram 19 moedinhas e não 200, mas é um bom pano, é um bom paninho, apesar de o pessoal fazer, né, muita piadinha, Apple lançou o paninho, aí todo ano sempre tem alguém que fala, a Apple atualizou a lista de compatibilidade do paninho, funciona com o iPhone 17, mas eu tenho o paninho da Apple aqui e, de novo, a cordinha de iPhone, que também tá fazendo sucesso com uma galera. Também não é pra mim, mas eu tenho visto bastante gente usando a tal cordinha. Então o link vai estar aqui na descrição. O desses, meu favorito é o da meia, porque ele é tão desnecessário quanto esse iPhone Pocket de hoje. Não era uma coisa que existia pressão de mercado, nada. Só fizeram porque o Natal tá chegando e vamos espremer um pouquinho. E tem a alegação, né, do passado lá do Jobs, e nem é mais o designer mesmo morreu. É a empresa que ele fez, né, que desenhou isso aí. E assim, só pra deixar muito claro, eu achei meio feio. Mas eu acho legal a ideia, sabe, de fazer. E eu tava até comentando com o Felipe que eu me diverti vendo ele corrigindo alguém aqui. Tá vendo a Apple sambando na cara dos brasileiros idiotas, o paninho custa não sei quantos $1.000. Eu falei, velho, não vende nem no Brasil, isso é outra coisa, calma. Pois é, o pessoal exagera. Pois é. Está. Se alguém, por acaso, tiver comprado e depois quiser falar pra gente o que vocês acharam, etc., gigahertz.fm/feedback. Vamos começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios e sobre Pluribus. O Guilherme Yoshi falou o seguinte, eu queria deixar uma coisa
aqui sobre o efeito Pluribus. Desde o lançamento da série, outras plataformas que têm direitos de séries tipo Netflix com Breaking Bad, Better Call Saul, passaram a dar mais destaque para esses títulos. Aí, ao observar os dados abertos, de picos de audiência em área que eu atuo, ele fala, nota-se que o lançamento da nova série provocou um movimento claro de retorno e engajamento em produções correlatas. Falou que a Apple foi extremamente assertiva nesse projeto. Pois é, inclusive depois do relato do Guilherme, eu fui olhar nas plataformas aqui agora e realmente eu abri a Netflix e Breaking Bad está lá entre os destaques, pelo menos pra mim, porque eu sei que essas sugestões também mudam muito de acordo com o que cada um assiste, mas pra mim tá aparecendo na página inicial da Netflix, então faz sentido, porque eu mesmo vi bastante gente comentando que tá assistindo Pluribus, vi um pessoal postando foto que tá assistindo, stories, até uma galera fora da bolha, então de fato é uma série que tá repercutindo e tem essa observação interessante de que as plataformas estão aproveitando o hype pra destacar as outras ali também que, do universo, vamos dizer assim. Sim, isso é uma coisa que a HBO costuma fazer muito isso. A HBO, ela faz isso de um jeito que eu fico desconfortável. Por exemplo, morreu a Jane Goodall faz umas semanas, do chimpanzé. Cara, não tinha nem esfriado o corpo dela ainda, eles tinham botado lá no destaque, Jane Goodall, veja o documentário aqui. Eu falo, mas é meio, sabe, calma. Então a HBO tem muito disso, Estreia uma série na Netflix, sei lá, eles estrearam uma série sobre os assassinos, irmãos assassinos lá. Dá 3 semanas a HBO licencia uma série parecida pra botar ali também e fica como destaque. De True Crime eles fazem muito isso. Tinha lá do Adnan Syed também, que foi a primeira temporada do Serial. Então isso é uma coisa meio comum, assim, Você vê um documentário ou uma série fazendo sucesso na plataforma, as outras comem pela beirada, assim, acham umas coisas parecidas pra poder navegar aí, mas sim, como o Guilherme falou, é a Apple causando esse efeito nas outras, mostrando que tem sim ainda essa relevância. Você chegou a ver o 3º episódio, Felipe? Assisti, Marcos, e você? Eu vi, vou fazer um review em uma palavra. Vamos ver, Eu nem pensei em fazer aqui o lance a lance, porque não sei, acho que a expectativa era maior que a realidade. Pra resumir, assim, eu achei bem... Parece que o episódio andou e não chegou a lugar algum. Porque é isso, Então... a cada episódio você espera um mínimo de explicação pra coisa avançar. E ali, um episódio que eu assisti e senti que não me explicou nada. Que não entendi nada, que ficou na mesma do que estava no outro episódio. Eu falei, tá, Pois é, o 3º tá explicando as regras desse mundo ainda, As conversas são meio sobre isso, gente. Enfim, não queremos dar spoiler aqui, nem quem tá curtindo, que bom, aproveitem, Eu tô esperando começar. Vamos ver o que vai falar com isso. Mas a Apple tá fazendo uma campanha, maior pra promover a série. E ela, pela segunda vez num passado recente, que ela fez isso com Severance, que eu me lembro recente, ela lançou um capítulo do livro da Carol, que é a personagem principal lá de Pluribus, e ela é autora de um livro que, pelo que eu entendi, é tipo um Twilight meio de pirata, assim. Tem um pirata meio sexy, tem a mulher, sei lá, Eu não li o capítulo do livro, mas a brincadeira é essa. E saiu lá no Apple Books, dá pra baixar o livro dela, pelo menos um capítulo. O legal da Apple é que eles aproveitam o ecossistema pra fazer essas ações. Então, teve o livro de Severance também, tem, de vez em quando eles fazem uns podcasts relacionados às séries, então isso eu acho bem legal. Então, eu acho curti. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser baixar e dar uma espiadinha. Teve só uma coisa que eu esqueci de comentar. Quem não quiser escutar, não é um spoiler de Pluribus, mas eu esqueci de falar semana passada. Fiquei pensando a semana inteira que eu precisava falar. Tem, no primeiro episódio, hora que ela tá fazendo a sessão de autógrafos dos livros, que vem os fãs, e vem aquele fã pirata super pentelho, pra mim é muito claro que é o Vince Gilligan tirando sarro dos super fãs de tipo Breaking Bad, Better Call Saul, que passam da conta, assim. Ele tá tirando sarro dos próprios fãs de um jeito, respeitoso, mas mostrando, velho, nas Comic Con da vida, calma, segura a onda. Não seja essa pessoa. Exato. Esqueci de falar isso semana passada, eu ria sozinho lembrando dessa cena. Enfim, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser dar umas piadinhas sobre o lançamento desse livro, do capítulo, E sobre Liquid Glass, a gente perguntou aqui, a gente comentou aqui algumas vezes como é que estava a nossa reação a isso, e até a Apple ainda segue fazendo ajustes, Publiquei uma matéria sobre isso no Night 5 Mac essa semana.
O Almir Júnior falou o seguinte: eu só queria que os ícones dos aplicativos fossem transparentes, só que coloridos, como se fossem pequenos vitrais. Ele falou, acho que ia ficar lindo. Concordo? Também concordo. Eu vi alguns conceitos já e realmente parece que ficaria bem bacana. Quem sabe no próximo iOS, né? A Apple vai entregando ali as coisas aos pouquinhos, então talvez eles até tenham esse plano, mas para lançar mais para frente. Mas sim, acharia legal, porque eu até falei isso na última vez. Agora a gente tem tantas variedades de opções de customização e parece que eu não consigo me decidir com nenhuma, porque nenhuma fica 100% do jeito que eu quero. Então, durante o dia, às vezes eu coloco os ícones todos clarinhos ali, sem, né, o transparente, sem cor. Mas aí chega uma hora que eu falo, tá transparente demais aqui, eu quero um pouco mais de cor. Eu vou lá e mudo. Aí fico nessa, muda de novo. Então, acho que ter a transparência do fundo com vamos dizer, usar ali as palavras do Almir, o vitral colorido, ficaria bem bacana. Eu tenho, assim, pra ficar... A Apple tinha feito um pouco disso, sabe onde? Era super específico. Na central de controle do Apple Watch. Porque você tinha sim. Tem os botõezinhos, né, ovais, assim, em formato de pílula, sei lá. Quando um tava aceso, um azulzão, o que tava em volta ficava com esse reflexo também. E o pessoal reagiu, falou que não gostou. Tá confundindo, as pessoas vão achar que tá ligado quando não tá. Sei lá, eu dou um pouco mais de crédito à inteligência humana. Mas ainda assim, a Apple tirou, tem que estar bem de leve hoje, uma coisinha de nada, assim, um pixel, uma linha de pixel ali colorida. Mas eu acho que, pensando agora, se eu estivesse fazendo esse layout, né, ia ficar lindo com um fundo neutro. E esse é o problema. Porque pensa hoje em dia, hoje o que a gente tem? A gente tem as pessoas que usam fundos coloridos e o efeito do Liquid Glass, do ícone que é feito de vidro, você consegue ver ele porque o fundo está colorido, tem um contraste legal ali. Se fosse o efeito de vitral, ia brigar com que é o que as pessoas achavam ruim de tudo sobre Liquid Glass, né? Ia brigar, ia ser uma cor meio semi-transparente, meio saturada em cima, aplicada por cima de um wallpaper colorido também. Aí você não consegue controlar o que é o wallpaper de cada um, né? Cada um tem de um jeito, tem uns que são mais neutros do que outros. Então acho que ia brigar um pouquinho. Ia ficar lindo, porque pensa no vitral, né, de igreja. Funciona por quê? Porque ele está aceso contra uma luz de que vem de fora, seja ela mais difusa, de um céu, uma coisa assim, mas você não vê exatamente o que está atrás, né? Então esse é o desafio. Esse ia ficar lindo, sem dúvida alguma. Na minha cabeça tá super legal. Mas aí vira um pouco da expectativa contra a realidade. Não duvido que no futuro pinte alguma coisa assim, porque é um experimento pelo menos bacana de fazer. Tecnicamente, a impressão que eu tenho é que já daria para fazer, porque a composição hoje em dia desses ícones já é meio encamada. A Apple, entre aspas, pode fazer o que ela quiser agora, porque ela tem acesso aos arquivos abertos dessas artes todas. Então daria pra fazer, mas tem esse desafio que é grande, né, de ler tudo que a gente viu de Liquid Glass no beta todo, né, legibilidade, ficar distinto, não sei se existe um jeito de falar isso numa palavra só, né, não sei, mas a ideia é muito boa, já tô querendo. E a Apple realmente segue até agora fazendo ajustes no Liquid Glass, né? Cada beta que sai, ela segue mexendo, porque isso ainda sempre tem alguém reclamando, ainda não chegou no ponto talvez que ela gostaria. Então, quem sabe no ano que vem a gente tem uma opção dessas, né? Exatamente. Então vamos ficar de olho, ver o que rola. E teve uma outra coisa que a gente comentou aqui também na semana passada sobre qual que é o caso de uso para um airdrop com um PIN, uma senha, que até no beta novo, junto também de mais Liquid Glass, né, pintou, sei lá, Liquid Glass no efeito de nível lá do aplicativo de mensuração, a Apple segue mexendo, mas no airdrop, o Felipe achou um pedaço, eu reportei outro pedaço também, de ter o PIN, uma senha de 4 dígitos ali, para você, por um mês, poder trocar arquivos via airdrop com uma pessoa que não necessariamente seja um contato seu. A gente falou, mas qual que é o caso de uso, né, para ter uma coisa assim? E o Ezequiel França e o Rambo falaram de uma coisa parecida. Ezequiel falou o seguinte: eu tenho um caso de uso para isso aí. No trabalho, eu tenho um Mac com Apple ID da empresa, mas o meu aparelho é um Apple ID meu, né? O device, ele tem um outro também aparelho que é de teste com outro Apple ID, falou por razões específicas. Quando eu tenho que comunicar entre esses aparelhos, sempre tenho que ir lá habilitar por 10 minutos. Não é o fim do mundo, mas essa ideia de emparelhar vai ser interessante. E o Rambo falou, acho que eu consegui pensar num case para isso aí, né? Imagina uma empresa que usa dispositivos Apple. Exatamente o caso que o Ezequiel falou, né? Atualmente, a maioria das empresas que usa tem aquele device management, desabilita até a função do airdrop. E se pudesse habilitar, mas só para fazer o airdrop com PIN, pessoal da mesma empresa. Ele falou que é bem nicho, e aqui o Ezequiel já tem um representante do nicho, mas faz sentido. Bem isso. Talvez seja para atender um nicho bem específico que
precisa ali de uma opção extra para poder usar o AirDrop. Para mim mesmo não faz muito sentido, mas vendo agora esse relato do Ezequiel, essa ideia, para eles claramente a opção seria útil. Então parece que vem aí mesmo, até no Beta 2 que saiu na semana passada, tem mais códigos relacionados, então indica que a Apple continua trabalhando ali, inclusive acho que o recurso chama, até postei no meu threads, Non-AirDrop Contacts, contatos conhecidos do AirDrop. Então a ideia é essa mesmo que o Marcos até falou, de você ter ali contatos confiáveis que por 30 dias você fica emparelhado para sempre ali, né, sem ter que ficar toda hora ligando o seu AirDrop para autorizar, mandar para esse contato. Então, pois é, para empresas pode funcionar. Eu falei 4 dígitos exclusivo, hein? São 6 dígitos, então tem sim isso. A gente também falou semana passada sobre que pintou lá no beta a opção de você virar a chavinha e desligar a possibilidade de você acessar a câmera da tela bloqueada fazendo o swipe, né? E o Rambo falou que sobre essa opção de desligar esse acesso, ele falou, curioso que no domingo da semana que saiu o beta com esse recurso, uma amiga que começou a usar iPhone recentemente estava aqui e na hora de ir embora pegou o iPhone para chamar o Uber e abriu a câmera sem querer. Aí ele falou, eu expliquei pra ela o lance de deslizar pra abrir a câmera e ela nem sabia que isso existia e obviamente perguntou se tinha como desligar. Então também tem um nicho e tem um mercado. Pois é, mais uma coisa que eu também até comentei aqui, nós brincamos. Eu nunca, acho que, sim, nunca é demais, mas quase nunca acessei a câmera por engano. Mas com certeza tem alguém que já deve ter feito, como temos um relato agora. Então, para quem já se esbarrou nisso, agora a opção para desligar. Exato. E finalizando os follow-ups, sobre aquele acordo da Apple usar o Gemini nos servidores dela como um cérebro para ser a função lá de IA da carangueja, o Sanderson Marinho falou o seguinte, vocês acreditam que o novo Private AI Compute do Google, a gente já fala sobre isso, né? Pode ser parte desse acordo? O Google faz a versão do Gemini que pode ser usado pela Apple, e o Google recebe da Apple uma ajuda para fazer a sua própria versão desse servidor que protege os dados de usuários. Eu não sei se está relacionado, eu acho que essa para quem não acompanha, basicamente o Google anunciou que fez o seu próprio Private Compute igual o que a Apple tem, que é um computador na nuvem para processar os dados com segurança, dados de inteligência artificial, mas eu não sei se está relacionado com esse acordo da Apple. Acho que é mais uma coisa que o Google viu que a Apple fez, achou bacana e resolveu fazer a versão dele. Até porque, segundo o que a gente sabe desse acordo da Apple e Google para carangueja, é que a Apple vai pegar o modelo do Google treinado e ela vai subir no servidor dela e vai rodar sem qualquer ligação com o Google depois que eles entregarem esse modelo. Então ele não vai ter comunicação com o Google, por isso eu acho que não tem muita relação. Não sei o que você acha, Marcos. Eu acho que não também, né? Porque a Apple tinha até, assim, duas coisas, né? Primeiro, essa solução que a Apple fez do Private Cloud Compute, ela é muito boa, porque uma das forças da Apple é justamente esse lance de querer ser privada até quando prejudica ela poder lançar um produto que poderia ser menos seguro para alcançar o mercado, que é exatamente a situação dela que ela está com inteligência artificial. Então, o que esse sistema faz na hora que você faz um pedido para carangueja, que o sistema entende que a IA ali dentro, a pequenininha que tem no dispositivo, não vai conseguir dar conta do recado, na hora o sistema empacota um monte de dados que tem relação com isso que você quer que aconteça, joga para a nuvem faz a inferência, né? Ele faz ali, pensa a respeito da resposta, gera a resposta e te entrega. O jeito que isso é feito, tudo criptografado, a Apple não consegue nem acessar quais foram os dados pessoais que subiram lá na nuvem para gerar a resposta. É um jeito que, assim, ela não precisava fazer desse jeito, mas atrasado por atrasado, ela faz isso e depois ela faz funcionar bem a parte de inferência mesmo, né? E foi uma solução que o mercado inteiro entendeu como uma excelente solução, né? Só falta fazer funcionar direito aquilo que a gente já falou. Mas a parte técnica da parte de privacidade, ela é muito boa, né? E o resto do mercado inteiro tá fazendo do jeito que sempre fez e não precisava fazer isso, não via necessidade de fazer isso. O Google, nessa semana, anunciou o Private AI Compute, né, o Private Cloud Compute, e é basicamente a mesma coisa, né? Não precisava, eu acho, de a Apple explicar para o Google como fazer, mesmo porque isso não é uma coisa que você faz em uma semana, ou em um mês, ou em 3 meses. Exige muito trabalho para fazer bem, fazer direito. E a Apple já tinha até publicado, eu vou deixar aqui na descrição, o documento técnico de como que ela fez isso, explicando, tem parte de segredo que ela não vai falar, mas o documento técnico dá um overview bem bacana de como funciona. Até escrevi sobre isso, eu deixo aqui na descrição. Então, eu não acho que faça parte do acordo, mas o que eu escrevi sobre isso essa semana é assim, pelo menos isso mostra que mesmo atrasada a Apple tá chacoalhando o mercado onde importa, que é com a parte de privacidade e todo esse resto mais seguro. Fala assim, mesmo na época de LLMs
em que dado é o ouro, é o petróleo, é o oxigênio, dá para fazer do jeito privado. A Apple fez a estrutura e não tem a IA. O Google fez a IA e agora está fazendo a estrutura. Não sei se é parte do acordo, mas certamente se não existisse o Private Cloud Compute, não existiria o Private AI Compute do Google, porque não teria motivo, uma vantagem competitiva dele oferecer isso. Então, pelo menos nisso, a Apple está influenciando o mercado. Eu espero que o OpenAI faça a mesma coisa, Claude, que tem muito a ver com empresa, né, faça a mesma coisa também. O Google fazer isso, acho que foi bem uma vitória. Para a Apple não muda muito, né, porque não é isso que vai fazer as pessoas decidirem por usar a Apple Intelligence, mas mostra que onde importa, ela está fazendo impacto bacana. Não é parte do acordo, mas eu gostei de ver. Com certeza tem um impacto aí e ansioso para ver as cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Agora a gente vai trazer aqui algumas notícias que pintaram. Voltar a falar um pouquinho sobre a Apple TV, uma movimentação interessante que a gente viu no mercado nessa semana. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, como está rolando agora, por exemplo, da Black Shield, com várias promoções, tem o cupom para 10% de desconto. As malas e mochilas, você vai viajar no fim do ano, você pode aproveitar 20% de desconto, mais 5% ainda usando o cupom GHZ. E além disso, eles têm capas, têm películas, têm fone de ouvido, tem todo tipo de carregador, o de carro, o por indução, o de tomada mesmo, recarga rápida. Tem o de deixar ali, que eu deixo na cabeceira da cama ali para carregar já direto o Apple Watch, os AirPods, o iPhone também. Tem cabo de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é tipo também, acessório para Mac, tem braçadeira para corrida, tem canetinha, tem aqueles cartões de visita, né, com NFC, tem carteira, cartão de memória, enfim. Vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ e você tem 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Felipe, me ajude a fazer sentido do novo acordo da Apple com a MLS, Major League Soccer, o Brasileirão dos Estados Unidos, porque vem em duas etapas essa notícia na semana passada. A primeira notícia foi que a partir da próxima temporada, lá da MLS, os jogos vão passar na Apple TV para quem assina a Apple TV. Não tem que fazer uma compra à parte, que nem tem aqui para você comprar o pacote Brasileirão. Tinha isso na Apple TV, você ligava no fim de semana, tava lá. Tá jogando aqui Ohio contra New Jersey. Quem se importa? Mas aí quem gostava podia pagar a mais e ver. Não vai ter que fazer essa assinatura complementar. Se você assina Apple TV, você vai ter acesso a isso. Aí a segunda notícia foi que esse acordo da Apple com a MLS, ele foi revisado para acabar 3 anos mais cedo e acabar em 2032. Vai acabar em 2029. Isso significa que não está indo bem? Ou se não estivesse indo bem, eles cortavam agora, e isso significa que está indo bem a ponto de poder deixar de graça? Me ajuda a fazer sentido essa notícia, Felipe. Primeiro, a principal notícia foi justamente essa, de que antes, se eu não me engano, olhando aqui, é isso mesmo, custava $79 por ano para assinar o Season Pass da MLS, e agora isso está sendo incluso até o momento sem custo, dentro do Apple TV. E a ideia, né, segundo ali o que eles tentam passar, é que o objetivo é dar mais visibilidade, acreditar que isso vai fazer com que mais pessoas assistam aos conteúdos dentro do Apple TV e também da MLS, mas teve essa mudança aí no contrato que o Marcos falou, que é isso, o contrato previsto para terminar em uma data foi reduzido em 3 anos. Não sei se é um misto de realmente algo que não estava fazendo sucesso e eles decidiram terminar antes, ou só uma tentativa de deixar as coisas mais flexíveis para caso eles percebam que o negócio não foi para frente mesmo, ou caso eles queiram mudar, melhorar ou alterar os termos do contrato, eles não precisem esperar até, né, mais de 2030 para conseguir fazer isso, e agora conseguem fazer isso um pouco antes. Inclusive, parece que no novo contrato, a Apple tem o direito de encerrar a parceria já em 2027. Eu acho que essa alteração foi realmente mais para se precaver de, se algo não sair como a gente gosta, temos a possibilidade de encerrar aqui antes, né, de encerrar, mas para eles terem investido nesse acordo para liberar o MLS para todo mundo, eu acho que eles não jogariam dinheiro fora, então deve estar trazendo algum resultado para a Apple, até porque
literalmente a gente abre o site da Apple, às vezes tem um Messi lá na capa do Apple.com, então eu acho que tá tendo um retorno e eles vão explorar pra ver se liberar isso pra todo mundo aumenta a procura tanto por MLS quanto por Apple TV. Então, curioso aí. Eu, particularmente, não acompanho nada disso no Apple TV ou em nenhum outro lugar. Eu não sou muito de acompanhar futebol, mas pra galera que acompanha, principalmente lá fora, porque esses conteúdos até hoje, se eu não me engano, é só em inglês, né, Marcos? Ainda não tem nenhum outro idioma. Então, pra quem acompanha lá fora, é muito bom. Eu acharia super legal mesmo não acompanhando se a Apple começasse a regionalizar esses conteúdos de esporte. Acho que já passou da hora, como outras plataformas já fazem. A Amazon mesmo passa futebol aqui no Brasil, então seria bem bacana ver a Apple investindo nisso. Mas tá aí uma mudança interessante para agregar um pouco mais ao Apple TV, que vem crescendo bastante aí, vem diversificando cada vez mais os conteúdos. Tem uma variável aí, que eu não vi, se eu até cacei isso aqui agora para poder dar a informação certa. O contrato do Messi com o time lá de Miami foi renovado e ele agora encerra em 2028, no fim da temporada de 28. A minha impressão, se tivesse indo muito bem esse plano de assinatura, eles não mexeriam. Na verdade, eles fariam, sabe o quê? Aumentariam o preço. Para colocar ele como uma coisa gratuita, eu acho que é um teste para medir mesmo o interesse potencial, ver quantas pessoas, por acidente ou não, botam lá para ver Dakota do Sul contra Mississippi numa sexta-feira à noite, para ver se o negócio se sustenta sozinho, sem Messi. Para criar o interesse das pessoas, as pessoas terem o hábito de saber que vão ligar no fim de semana, vai estar passando futebol para poder assistir ali com ou sem Messi. Porque para ele encerrar em 28 e esse contrato agora poder ser revisado para encerrar em 29, essas coisas não estão separadas, mesmo porque que todo mundo que reporta essas coisas diz, me corrija se estiver errado, o pessoal que é mais ligado em futebol, especialmente dos Estados Unidos, foi que a Apple que fez esse negócio dar certo do Messi para os Estados Unidos. Ele ia lá para as Arábias, lá junto com Neymar e a turma toda, acho que o Cristiano Ronaldo tá para lá também, não. Foi para os Estados Unidos, a Apple fez esse negócio dar certo e junto disso ela fez o acordo para poder passar os jogos. Os outros jogos todos são efeito colateral de poder passar o Messi. No fim das contas é isso, mesmo porque se você liga, que nem o Felipe falou, né? Se liga Apple TV, não tem nem outro jogador lá com destaque, com documentário, é sempre Messi, Messi, Messi. Então acho que é esse teste pra ver se pode sustentar sozinho sem o cara lá. Não sei, mas isso de certa forma pode servir também como um teste da Apple e não só um teste, mas falar pra todas as outras ligas de beisebol, de futebol americano, de seja lá o que for, falar, ó, o nosso mercado potencial é esse aqui. Você hoje na ESPN tem um mercado potencial de assinantes da ESPN que é desse tamanho. O nosso é todo mundo que tem o Apple TV, que assina por $6 por mês, vai ter aqui acesso e você vai receber uma parte disso. Você não quer vir pra cá até 2032? Eu acho que vai ser... Já passou da época da Apple fazer dinheiro com essa parceria e essa parceria agora vai ser um estudo de caso para ela fazer outras parcerias. Tudo com base em quê? Vozes da minha cabeça. Mas olhando para o que está acontecendo, e especialmente considerando esse contrato do fim do Messi em 28, parece fazer bastante sentido. Total. Curioso para ver o que a Apple vai aprontar em relação a isso. Mas, de novo, até o momento eles estão agregando bastante ao Apple TV. Me pergunto quando que isso vai resultar em um novo aumento de mensalidade, né? Porque até o momento não mudou, mas o que a gente está mais vendo é streaming atualizando o preço a cada 3, 4 meses. Então, não sei até quando também que eles vão sustentar ficar adicionando coisas sem repassar isso pro consumidor final, né? Ela até aumentou recentemente nos Estados Unidos, faz uns 3... foi em agosto, achei aqui. Foi de $10 para $13 por mês e... é significativo, né? Especialmente o americano que é bem assim. Pra eles tudo é mais barato, mas eles são mais sensíveis a preço porque tudo é mais barato, né? Então eu lembro que teve uma chiadeirazinha, né? Aumentar 30% aí do nada, né? E é sempre aquilo, isso aqui é pra refletir a qualidade do conteúdo que estamos entregando, isso vai dar pra gente investir ainda mais conteúdos mais bacanas pra você. Então, o favor que a gente faz de cobrar tão pouco. Geralmente esse é o subtexto, né? Mas a gente tá vendo, a impressão que eu tenho é que tem streaming que aumenta tipo 2 vezes por ano o preço. Ou inventa um plano novo e isso mexe um pouquinho ali. Então, sim, considerando a concorrência, a Apple até que mexe pouco no preço. Mas mexeu. Né? Mas faz total sentido. Pode ser uma preparação para no ano que vem a gente já ver mais um aumento aí. Especialmente próximo de resultado financeiro. Quando ela sentir que tem que apertar isso aí pra dar aquela infladinha nos números. Pensar que o Apple TV custava R$4,99 lá fora, né? Né? Verdade.
Quando tinha meia dúzia de séries, né? Foi anunciado isso. É. Pois é, né? E teve essa semana, a gente nem falou. Eu queria trazer isso aqui. Cadê For All Mankind, né? Teve alguém que falou em algum lugar da Apple, então ano que vem vai voltar For All Mankind. Então já falou aí qual que é a expectativa. Até aquela série derivada, né? O For All Mankind do lado dos russos, que também apareceu essa notícia e sumiu, né? Sei lá. Nunca mais vi nada, mas saudades For All Mankind. Saudades. Exatamente. Pra gente poder comentar aqui semanalmente. Vamos falar de macOS. Publiquei uma matéria no 95 Mac, o link vai estar na descrição aqui, sobre o que eu tô usando, né? Faz 2 meses que saiu oficialmente o macOS. Antes disso eu fui testando nos betas, teve um monte de recurso bacana, o Spotlight novo, com acesso mais rápido a atalho, o clip, área de transferência, arquivos, etc. Mas o que eu tô usando de verdade? Né? Eu fiquei observando aqui, né? Que isso quando entra no fluxo, você nem lembra se é novo, se é velho, você tá usando, né? E no fim das contas mesmo, o que eu tô usando aqui mais no dia a dia, quando eu peço um iFood, que tem ali a Live Activity direto no menu do Mac, eu falo, olha, a verdade tem isso, que legal, né? Isso é uma coisa que eu acabo usando bastante por tabela, porque ele é proativo, né? Não depende de eu ir lá atrás e eu não desliguei, né? E os widgets de desktop, calendário e fuso horário, porque eu até falei na matéria, né? Meu irmão mora na Cidade do México, são 3 horas a menos. O Fabrício, com quem eu converso com frequência quase todo dia, a gente faz os podcasts da Alura, ele tá 4 horas pra frente. Alguns embargos pra matéria, são no horário da Califórnia, tá 5 horas pra trás. Nova York tá menos 2 também, é uma zona. Então eu preciso saber rápido que horas são. Eu botei esse widget junto de calendário também, esses são os meus 2 do desktop, e eu uso muito, né, o de atividade, o Live Activities ali. O Spotlight, que eu, né, babei quando saiu, achei incrível. Eu não tenho usado porque eu acabo usando a área de transferência, né, a memória dela pelo keyboard maestro. Os meus atalhos são todos feitos também ou pelo Text Expander ou pelo keyboard maestro. Então não grudou, não pegou. Mas se eu não usasse nada disso, seria um bom ponto de partida. Central de controle, dá pra você pegar, arrastar atalhos, central de controle direto no menu. Mó legal, né? Mas também não faz parte do meu fluxo, e eu brinquei. Liquid Glass foi um bom esforço, mas até agora mal dá pra lembrar que tem Liquid Glass no Mac. Esse foi mais ou menos o meu uso. Como é que tá o seu, Felipe? Então, de recursos novos específicos do macOS 26, eu gosto bastante da customização da central de controle. Também não mexo muito, mas é legal ter a opção, né? Acho que é a central de controle mais personalizável que o Mac já teve até hoje. Então, acho bacana isso. Mexi ali em algumas coisas, mas não muito. O Liquid Glass, realmente, o Mac quase não tem nada, né? Tirando ali o dock, algum efeitinho ali nos menus, o resto parece macOS mesmo, então isso não mudou muito pra mim. O Spotlight novo, eu até gosto dele, mas eu odeio a falta do Launchpad, isso eu sinto falta até hoje. Isso é uma coisa, a gente tá falando, né, de recursos que a gente usa. Um que eu sinto falta de usar é o Launchpad, que eu era fã e não tem mais. Você ainda tenta ativar por instinto, assim, não? Eu sempre... É que eles meio que substituíram o gesto, né? Que você puxa ali no trackpad e agora abre a janelinha que é do Spotlight, ele abre no lugar com os aplicativos. Inclusive, eles fizeram uma mudança no 26.1, a janela de apps no Spotlight, ela fica bem maior agora. Ela mostra mais aplicativos. Eu acho que a Apple percebendo que o pessoal tá sentindo falta de ter um lugar para mostrar vários apps. Então eles aumentaram ali a janela, mas a organização ainda me incomoda um pouco. Tô aceitando já o fato de que é isso, mas ainda torcendo para que algo mude no futuro. Isso que você falou das Live Activities é bem legal mesmo. Você vai pedir um iFood, aparece ali em cima algum aplicativo, ou tem algum aplicativo seu que tá rodando alguma ação no iPhone e tem a notificaçãozinha ali, você consegue ver direto no seu Mac. Isso é bem legal. Mas um recurso que me chamou a atenção, e esse está em beta, e a gente vai falar dele agora, é o novo Edge Light. Esse eu acho que eu vou usar bastante pelo que eu já testei aqui, viu, Marcos? Não sei se você já testou, que você foge de beta, né? Mas eu testei aqui já e achei bem interessante. Eu tô usando o beta do macOS desde o segundo e até agora. Agora é mais por preguiça que eu não saí, mas eu tenho instalado de novo só pra poder mexer nesse Edge Light, que pra quem não viu o que é, ele é um substituto de Ring Light, né, que o pessoal usa. Então ele cria uma luz nas bordas da tela, fica uma luz retangular ali na tela do macOS. Você tem como controlar a grossura da luz e o que eles chamam de temperatura, né? Ficar uma luz mais quente, mais avermelhada, ou neutra, que fica branca, ou então mais fria, que fica a luz mais azulada. É super legal, né? Porque pra quem tem duas coisas que você, quando trabalha com design, passa a observar e fala, cara, é verdade, né? Primeiro, a luz, o efeito de luz, pensa no sabre de luz do Star Wars, por exemplo. O centro nunca é da cor. Na verdade, o primeiro Star Wars era, porque não tinha como fazer diferente.
Mas o centro, ele é branco e o brilho, a luz que emana, aí sim, você dá o tom que você quiser. Dá a impressão que a luz tem aquela cor, só que é aquela cor que tá acesa. Essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa, dourado não existe. Não tem a cor dourada. Você quer fazer uma coisa dourada, você faz marrom e o acabamento de onde você vai imprimir isso, ou de onde, como você vai mostrar um efeito complementar de brilho, você coloca o que vai ser o dourado, mas o dourado mesmo não existe. Então, para luz, é isso, é branco com um brilhozinho, outer glow, né, que é na temperatura que você escolhe. Eu testei rapidinho, gostei, né, dá pra fazer no FaceTime. Semana passada, que saiu na quarta-feira, o beta, né, eu falei, legal, vou usar direto na hora de gravar no StreamYard, o ADT já vou usar com isso. Bugou. Não ligou essa maldita luz na hora que eu fui testar. Mas eu achei um bom recurso. Um recurso, aposto que vai ser muito útil. Você tem usado, você está usando, não sei como é que tá pra você. Eu escrevi uma matéria lá na Macworld que eu coloquei uns screenshots comparando ali com o recurso ativado, desativado em diferentes situações. Pelos meus testes, pelo menos aqui na iluminação do meu escritório, quando a luz tá ligada, fez quase nenhuma diferença. Eu tenho ali o comparativo ligado, desligado, tá igual pra mim. Mas se eu tô, daí eu apaguei a luz, né, fiquei só com a luz do MacBook, da tela do MacBook, num lugar bem mais escuro, a diferença daí é bem gritante. O Edge Light deixa ligado, né? Tudo mais iluminado, a imagem mais bonita, com mais detalhes. Então, para quem, de repente, está num lugar mais escuro, precisa ali usar a câmera do computador, é um recurso muito bacana que pode fazer a diferença. Então, ainda preciso brincar um pouco mais, mas só pelo pouquinho que eu já usei, me parece interessante. Mas é isso, pelo menos num lugar que já tem uma iluminação muito legal, não me pareceu fazer tanta diferença assim. Eu tô ligando e desligando aqui. A diferença é pouca, mas ela tá lá, né? Que nem, por exemplo, quem trabalha com iluminação de produção de vídeo, que coloca uma luz de frente, uma de costas, uma de cima, uma de baixo, a luz é difusa, a luz é dura, né? Pra poder só fazer o recorte. Então, são diferenças pequenas, mas que no todo deixam a imagem mais bacana, né? E claro, depende um pouco também do quanto a pele de cada um, por conta da cor da pele, reflete mais ou menos a luz, né? E ele tem um efeito legal que é o seguinte, quando você... Porque fica lá um molde, uma moldura branca em volta da tela inteira. Mas se você for com o mouse para o canto da tela, naquela região onde está o cursor, ele desativa o efeito para você ver o que está embaixo, poder clicar onde você quiser. Então isso é um complementinho bacana que eles colocaram ali. Me dá um pouco de faniquito de deixar uma luz forte, incandescente, como se fosse na tela inteira. Dá medo de dar burn-in, né? Não vai dar, mas dá medo de dar. Tem o burn-in na retina também, né? Que é o mesmo faniquito que eu tenho com uma luz, uma ring light mesmo, né? Ali ligada. Acho que eu nunca tive, então imagino que deva acostumar depois de um tempo, mas, né? Acho meio forte ali pra retina. Mas como recurso, é o iPhone Pocket do macOS. Ninguém pediu. Devia ter gente que pedia, mas legal. No ponto 2... inventaram de botar esse trem e acho que vai ajudar bastante gente. Com certeza. E tem mais uma observação. Ele funciona com todos os Macs Apple Silicon, então M1 em diante. Nos Macs M4, aí ele tem um recurso que ativa automaticamente se detectar que o ambiente está escuro. Então daí nesses Macs você consegue colocar ele automático para você não ter que ficar toda hora clicando, ligar e desligar. Então se ele detecta que está muito escuro, ele liga sozinho, mas daí para isso precisa ter um Mac M4. Ou M5, né? Sim. E teve uma coisa também que, pra mim aqui, eu liguei, mexi, etc., eu não notei HDR, que é o brilho de regiões que estão brancas, você poder deixar ela, tô resumindo bastante aqui, tá? Mais branco do que a tonalidade normal do que você está vendo conteúdos tradicionais ali, né? O Rambo tirou, ele mandou uma foto, e o legal é que a foto também é HDR, então dá pra ver o efeito mesmo aplicado ali, de tudo numa cor normal, e o brilho da luz, da ring light que ele colocou ali, tá muito mais forte do que o brilho comum da tela. Na foto que ele mandou, eu percebi a diferença. No meu aqui, que é um Mac M2, que teoricamente tem HDR, eu não notei, mas outra coisa é pra ficar ligado aí, pra quem for usar. Eu também não percebi muito, e o meu aqui, né, é o M4, ele inclusive tem aquela tela que mesmo em SDR ela brilha mais forte. Isso acaba ajudando o recurso, mas eu também não senti que a camada do Edge Light estava brilhando mais que o resto da tela. Pode ser bug, né? O recurso é beta, então quem sabe no próximo beta eles arrumem, mas é algo que eu vou continuar testando, mas tá aí, é um recurso, como o Marcos falou, ninguém pediu, mas que acaba sendo bem útil para várias situações. Exatamente, achei bem bacana. Quem testou, digam pra gente se vocês curtiram, se vocês detestaram, se a ideia dele acender sozinho vai bugar vocês e todo mundo, né? Que nem o lance de você tá na terapia lá, né, despejando os sentimentos do coração, faz uma coisa que parece um joinha na tela, fogo de artifício, né?
Aí o pessoal vai estar numa reunião, daí do nada vai na Exatamente, cara, você assim, está mas, demitido! Exatamente, né? Certamente aconteceu. Agora a gente vai falar sobre algumas movimentações de bastidores, parte legal da Apple. Legal, não de divertido, mas sim de lei. Teve muita conversa a respeito disso na última semana. Mas antes, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E se você assinar o plano anual por meio de expressvpn.com/afonte, eles dão para você 3 meses a mais aí quando termina esse ano para você proteger os seus dados, proteger a sua conexão. Se você usa Wi-Fi que você não conhece, então se você depende muito do trabalho, do Wi-Fi do aeroporto, do avião, do hotel, do shopping, da lojinha, do restaurante, você não sabe como é que está a segurança desse Wi-Fi, você não sabe quais dados são coletados no dia a dia, por que eles são coletados, onde que eles vão parar, né? E você protege os seus dados, os sites que você acessa, os servidores, por quanto tempo, qual que é o seu dispositivo, quem é você, fica tudo criptografado e nem a ExpressVPN, na verdade, fica sabendo disso. Outra vantagem enorme, essa eu uso muito, para streaming. Você pode rotear a conexão pelos Estados Unidos, ou pelo Canadá, ou pelo México, ou pelo Reino Unido, ou pelo Japão, Coreia. E você vê o catálogo desses países. Cada país tem um catálogo diferente e você vê todos roteando a sua conexão pela ExpressVPN. São mais de 100 países que eles têm servidores para você poder aproveitar bastante. Então, para ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, até no roteador de casa, até na TV também, dependendo do modelo, vai em expressvpn.com/afonte ou usa o cupom afonte no checkout, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, tem 3 meses extras para você aproveitar. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Muito bem, Felipe, o assunto que não morre. A briga da Apple com a Máximo. A Máximo, em 1418, processou a Apple por conta do sensor do oxímetro do Apple Watch, uma patente que ela tinha. São várias patentes, a briga agora tá... A Apple conseguiu invalidar algumas patentes nesse meio do processo e tá a briga em uma patente específica agora. Aconteceu no ano passado de a Apple ser proibida de vender o Apple Watch nos Estados Unidos com esse sensor ligado. Ela passou a vender só com ele desligado ali no software. Ano passado? Nem lembro mais. Não, foi nesse ano. Não, foi nesse ano, com certeza. Que ela passou a vender... foi nesse ano, faz uns meses. Passou a vender o Apple Watch, conseguiu aprovar com o órgão lá americano que estava cuidando disso, de ativar o recurso no Apple Watch, mas você só no iPhone vê como é que foi a medição do oxímetro. A Máximo reclamou, porque falou que não foi consultada sobre esse retorno, e abriu um segundo processo. Abriu um segundo processo, não. Retomou, reclamou, etc. E, por coincidência, eu acho que foi coincidência mesmo, tá? 2 notícias na semana passada, as 2 péssimas para Apple. A primeira, um processo, a Máximo foi muito malandra no argumento e conseguiu. Ponto para ela, né? Argumentar que a Apple sim deve 634 milhões de dólares para Máximo, ao invés de entre 4 e 6 milhões que o que a Apple falou, eu dou isso. para acabar, porque a Máximo conseguiu argumentar que o Apple Watch ele funciona, esses recursos de saúde funcionam como um monitor de paciente, porque a patente da Máximo, ela é em cima desse nicho específico, né? E ela falou o seguinte: no Apple Watch, a notificação de aumento de frequência cardíaca, ela é uma função que se enquadra dentro do Patient Monitor. O que quer dizer que o Apple Watch se enquadra em Patient Monitor, o Apple Watch está usando essa tecnologia que teve com a nossa, que é de Patient Monitor, então paga. O tribunal falou, quer saber? Faz sentido. E deu esses 634 milhões de dólares. Máximo queria entre isso e muito mais. Quanto que era aqui que eles queriam? Uns 749 milhões. Então, dentro do que a Máximo pediu, foi a base. A Apple falou que discorda, que ela vai... Esse texto pode ficar pronto, copiar e colar e trocar as datas, né? Que é a mesma coisa. Que a Apple discorda, que ela vai recorrer. Junto disso, o ITC, International Trade Commission, que apesar do nome, só diz respeito aos Estados Unidos, falou que vai rever esse redesenho do fluxo do oxímetro, porque a Máximo não foi consultada, e o que eles vão ver é o seguinte: se esse redesenho originalmente teria ferido a patente da Máximo sobre o oxímetro, que é o que ela está reclamando, né? Mesmo não sendo só no Apple Watch, se lá atrás a reclamação fosse essa, estaria dentro, estaria fora? É isso que eles vão rever, falaram. A gente só vai se limitar a ver essa mudança específica, todo o resto está definido já, não reclama. Mas uma vitória e uma esperança para Máximo
nessa semana bem agitada de bastidores de Apple Watch. Pois é, que baita multa, 634 milhões de dólares. E a Apple ainda tem esse risco de ter que mudar de novo o recurso, porque o oxímetro do Apple Watch ficou um tempão desligado lá nos Estados Unidos. Daí agora voltou com esse jeitinho que, pra tentar driblar ali, a Apple basicamente faz. Eles dizem que também mudaram a forma como é calculado, mas basicamente o relógio pega ali os dados e manda pro iPhone, e o iPhone calcula e o iPhone mostra o resultado. Que eu acho que é justamente para tentar evitar esse argumento de que o Apple Watch é um monitor de paciente, porque o Apple Watch fica ali no pulso, pega os dados e já mostra a notificação para o usuário se ele detectar alguma coisa fora do habitual. Então, fazer isso dentro do iPhone é um jeito de tentar mudar esse argumento de que o Apple Watch não funciona como a Máximo está falando. Mas isso pode ser revisto e vai ser mais uma dor de cabeça para a Apple ter que mexer com isso de novo, né? Esse caso vem se arrastando, é óbvio que a Apple sempre vai tentar recorrer, mas eu também fico pensando que no fim das contas, quando a Apple teve aquele momento que eles tiveram que pausar a venda dos relógios, aí voltou sem um recurso, eu pensava, nossa, agora o negócio vai ficar feio, né? E no fim das contas, eu acho que a grande parte das pessoas nem percebia ou se importava ou deixou de comprar Apple Watch porque não tinha o oxímetro. Então talvez também é um sinal que é um recurso que, dentre tudo que o relógio oferece, o oxímetro em si talvez não faça tanta diferença para grande parte das pessoas que compram Apple Watch. Então, talvez até a Apple esteja meio tranquila com o tempo que vai levar para resolver isso, porque ela já percebeu que o pessoal não deu muita importância, né? E é aquilo que a gente sempre fala, essas brigas, elas são proxies para brigas maiores. O que isso quer dizer? Por que ela tá brigando tanto sobre o lance do oxímetro que ninguém se importa, ninguém liga, o pessoal não usa, não sabe nem que tem? Porque amanhã vem alguém com uma patente parecida com uma coisa que é muito mais essencial pro Apple Watch, como ele funciona, por qualquer outra coisa que a Apple faz que funciona, ou recurso novo que ela quer colocar também de saúde, glicose, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Então, a gente sempre fala isso, ela não quer perder nenhum processo, porque ela não quer perder nenhum outro processo que vai se apoiar. Esse mesmo argumento que deu certo com a Máximo, amanhã a Epic Games faz um parecido. Aí você vê no estrago que dá. Então toda bobeirinha dessas é relevante, mas, cara, que loucura. Acho que vai perigar desse processo durar mais do que o da Samsung com a Apple lá, que também durou uma eternidade de design, etc. Negociou, todo mundo gastou os tubos para acabar com um acordo irrelevante, no fim das contas, do que precisava fazer. E hoje em dia a situação é pior ainda, né? Você vê essas marcas chinesas lançando seus Liquid Glass agora, fala, velho, vocês não têm o menor orgulho criativo, né? Enfim, a gente vai seguir acompanhando o que rolou. E um outro processo também que nessa semana aí chamou a atenção é o do Elon Musk, em nome da xAI, para cima da Apple e da OpenAI. Faz umas semanas, acho que foi em agosto isso, o Grok lançou recursos bacanas, não foi parar em primeiro lugar na App Store e o Musk ficou bravo e falou que só pode ser porque a Apple e a OpenAI estão em conluio para impedir a concorrência na App Store, que é impossível outras IA chegar em primeiro lugar. Foi engraçado que ele tweetou isso nas community notes do Twitter. Cara, não tem nada disso. DeepSeek chegou, ou não sei o que chegou. Não é. Só faz direito que as pessoas vão usar, né? Ele abriu esse processo. A Apple e a OpenAI falaram, justiça, pelo amor, né? Nada a ver. O juiz falou o seguinte, eu quero ver mais antes de decidir se esse processo vai ser extinto, dispensado, não sei qual termo certo, me digam, ou não. E ele falou na decisão. Não quer dizer que a Apple e a OpenAI sejam culpadas. Nesse momento, eu só quero ver mais materiais para poder decidir se esse processo tem mérito ou se ele não tem. Então, pelo palavreado que ele usou, a impressão que dá é que esse processo vai seguir para ter aquela parte de discovery, que são aqueles documentos todos que têm que ser mandados para a justiça, da acusação, da defesa, para os advogados dos dois lados terem a mesma base de materiais para poder seguir em frente com o processo. O que, para mim, é o objetivo do Musk com todos... Ele tá processando o OpenAI também, ele quer botar esses documentos no mundo, porque vai que ali dentro tem alguma coisinha que pode virar um outro processo e você consegue prejudicar a concorrência porque a xAI tá atrasada no mercado. O Musk queria, lembra? Vai ter que pausar a IA no mundo inteiro por 6 meses. Ele só quer encher o saco. Então... conseguiu emplacar que esse processo vá em frente e que os documentos sejam compartilhados. E daí ele vai tentar, né, os advogados vão tentar achar um jeito de dizer que esse acordo da Apple com a OpenAI é anticompetitivo e que para ele ser competitivo tem que abrir o iOS para qualquer IA poder se conectar. O que eu sempre quis que acontecesse, para ser muito sincero, né? Mas ele está usando a App Store como um proxy aí para poder, talvez, conseguir uma vantagem, né, teórica no sistema ali para deixar mais nivelado o mercado para o Grok ter mais chance de crescer, porque ele acha que é isso
que vai fazer as pessoas usarem o Grok e não recurso e funcionalidade que é o que as pessoas querem. E aí? Que surto, né, Marcos? Que história bizarra, mas é isso, né? O Musk, ele adora chorar por qualquer coisa, então agora ele achou mais uma coisa pra brigar. Inclusive, foi até engraçado, porque ele postou lá no X reclamando, né? Meio que jogou ali, não só pra Apple, mas também pra OpenAI. E aí o Sam Altman respondeu ele, meio que dando uma cutucada, tipo, pô, mas você não pode falar nada, você também altera os algoritmos do X aí, né? Ele não falou afirmando, mas todo mundo entendeu o recado ali do Sam Altman, então virou uma discussão ali dos dois na internet, mas que besteirada, é típico do Elon Musk, né? Eu duvido que esse caso vai dar em algo, mas é o que você falou e o que eu também penso. Ele tá fazendo esse processo, né? Seguindo em frente com esse processo, porque ele quer esses documentos, ele quer que essa história se torne mais pública, ele quer ver se encontra mais alguma coisinha ali no meio disso tudo pra cutucar mais a Apple, que não é a primeira vez que o Elon Musk briga ali, né? Arruma briga com a Apple. Até teve aquela história lá atrás, por conta dos ads, que daí ele falou mal da Apple, aí depois o Tim Cook chamou ele pra dar uma voltinha no Apple Park, pegou na mãozinha, falou, vem cá, meu filho. E aí eles fizeram as pazes, e agora estão de mal de novo. Não sei se é isso também que ele tá esperando, né? Alguém pegar na mão dele e falar, não, você é importante sim, né? Tá tudo bem. Mas é outra briga desnecessária, né? Totalmente. Mas é que, né, é nessas bobeirinhas assim que essas empresas conseguem umas vitórias grandes, né? Então ele tá fazendo o que ele faz de melhor, que é brigar, né? Quantos processos ele abriu já? Porque... Enfim, isso aconteceu, tá? Agora, nessa semana também de App Store, a Apple anunciou uma categoria nova, basicamente, para fazer uma cobrança de 15% de comissão de aplicativos, que são os mini-apps, que são apps feitos ou com HTML5 ou JavaScript também, mas que ainda assim usem as APIs, tipo API de declaração de idade, Advanced Commerce também, uma outra API lá que tem para uso em aplicativos. E foi engraçado porque no começo do dia teve a Tencent falou, a gente fez um acordo aqui com a Apple e vai pagar 15%. O resto do mercado inteiro falou, oi? Que história é essa? Já acionaram advogado, a Apple falou, não, peraí. Eles anunciaram no fim do dia, anunciaram na metade do dia, que a Tencent queimou a largada, que era um jeito novo. As empresas, assim como a própria Tencent, tem que se candidatar e a Apple vai ver se aceita ou não. Passa por essa revisão, né, da App Store para pagar 15%. Achei curioso, porque isso começa a ter um incentivo para as empresas não usarem o Swift e sim HTML5 e JavaScript também para fazer aplicativos. E volta a era dos web apps, né? A Suite Solution, que o Steve Jobs lá atrás tinha proposto, né? Não precisa de aplicativo não, faz web app que as pessoas vão usar, vai ser ótimo para todo mundo. O mundo inteiro falou, você tá louco? Aí veio a App Store, né? Mas tá aí mais uma categoria, mais um jeito da Apple tentar flexibilizar, mas sem mexer no negócio dela para cobrança de App Store. Então os mini apps vão poder pagar menos, que eles usam menos, basicamente. Então, e aí? É curioso essa mudança, mas fica claro que a Apple estava sentindo falta dessa receita que ela perdia lá na China, porque esse que é o mercado que mais usa esses mini apps, porque lá tem o WeChat, né, que é o maior, mas é bem comum esse tipo de super app lá na China, mas o WeChat é o mais comum, que é um app que supostamente era para mensagem, mas que dentro dele você faz tudo, pagamento, chama carro, compra, virou um super app. Tem outras também que fazem isso, o TikTok mesmo tem o TikTok Shop, que também é outra coisa grande lá tem outro nome na China, mas é o TikTok essencialmente. E aí a Apple, até então era até curioso, que a gente sempre usava de exemplo, na China a Apple passava esse pano porque... Assim, a Apple já nem deixava fazer mini app. Daí ela passou a autorizar oficialmente, mas na China sempre deixaram porque é o modelo de negócio deles. Mas agora ela deu um jeitinho de conseguir, né, essa comissão, mesmo que não seja os 30%, ainda assim, né, entre nada e 15%, ela vai estar ganhando 15% agora em cima do que o pessoal gera nesses mini apps. Achei curioso, não sei se essa ideia vai acabar se espalhando pro resto do mundo, e tem isso que você falou, porque vai acabar incentivando talvez mais pessoas a fazerem esses mini apps versus fazer um aplicativo grandão, normal, que vai ter que pagar 30%, né? Pois é. Se você deve, diz pra gente se é uma coisa que você curtiu, não, isso aqui não vai servir pra quase ninguém, é só pra quem for lançar a versão nova do jogo da cobrinha, que você não precisa usar muita programação pra poder fazer isso. Digam pra gente que é potencialmente muito relevante dependendo da quantidade de apps que conseguem ser feitos desse jeito alternativo. Vocês acham que vai ter muito app que vai mudar ali toda a base, refaturar, não sei se é refaturar, mas refazer o app inteiro na programação nova para poder tirar proveito disso. Vai ser interessante ver como é que o mercado reage a isso. E vamos falar de iPhone Air, de hardware agora, porque teve muita notícia curiosa sobre o iPhone Air nos últimos dias,
pintaram duas, uma na sequência, uma num dia, outra na outra, as duas vieram lá do pessoal do The Information. Num dia foi, a Apple atrasa indefinidamente o iPhone Air 2. Porque aí o pessoal projeta, não, porque as vendas estão baixas, etc, etc. Então, assim, tava vendendo tão pouco que a Apple nem sabia se ia querer fazer um novo, então ela adiou indefinidamente. Não dá pra saber nem se vai ter. No dia seguinte, as fontes do Information falaram, gente, na verdade é isso aqui, ó. Aí o The Information falou que não. Na verdade, tá atrasado o iPhone Air, ele foi adiado pra 2027, então é só no ano que vem que não vai ter, porque a Apple vai trabalhar pra colocar uma segunda câmera no hardware para poder isso complementar as vendas, ter mais interesse. Então a notícia tinha sido essa. No fim de semana o Gurman falou, gente, não é bem isso, tá? O que eu sei é outra coisa, uma terceira coisa. É que a Apple ela já, assim, nem tinha mesmo batido o martelo de que esse iPhone Air 2 ia ser lançado no ano que vem. Então o plano era mais ou menos sempre mesmo lançar em 2027, mas nem é por conta da câmera. Ele falou que nem sabe se vai ter duas câmeras, mas é porque a Apple vai passar a usar o processador lá com o processo de fabricação de 2 nanômetros. E é isso que vai causar uma coisa que, na verdade, sempre era o plano do ano que vem desse iPhone. No ano que vem ser dividido em 6 meses, o primeiro lançamento do iPhone Pro, Max, etc. E lá no começo de 27 mesmo, a segunda etapa do lançamento dos iPhones, o iPhone Air só vai entrar nessa segunda etapa. Entre essas coisas todas acontecerem, a discussão óbvia foi se o iPhone Air era mesmo um fracasso, vendendo abaixo do que a Apple esperava, se ele estava cumprindo o papel dele e mesmo vendendo menos do que os iPhones, os outros, é uma coisa que se mantém, que o papel dele, no fim das contas, é vender mais do que o Mini e vender mais do que o Plus, ou se era no meio dessas coisas todas que estava o iPhone Air. Como é que você acompanhou essa jornada e entende esse planejamento novo aí desse iPhone Air? Eu achei muito interessante essa reportagem do The Information ter saído em duas etapas, basicamente, porque foi o que você falou. Primeiro eles falaram, a Apple tá adiando o iPhone Air, e provavelmente é por causa das vendas. E aí no dia seguinte já tinha uma outra versão dessa reportagem já falando que não era bem assim. Eu acho que o que o Gurman falou no fim de semana até tem um pouco de sentido para mim, que é a Apple já esperava que o iPhone Air não seria um modelo que ela atualizaria exatamente depois de 12 meses, que é o que ela faz com a maioria dos modelos de iPhone. Talvez uma coisa mais linha SE, que agora virou o iPhone E, mas é aquele iPhone que ela atualiza de vez em quando. O iPad mini, por exemplo, tem isso, ele não tem um ciclo anual de atualizações. E até por ele não carregar o nome, né? Não é o iPhone 17 Air, é o iPhone Air. Acho que isso já abre margem para a Apple não ter a responsabilidade de atualizar esse iPhone junto com os outros. Então, no fim das contas, o report que a Apple tá adiando o iPhone Air, meu Deus, virou não. A Apple já não estava planejando lançar um iPhone Air exatamente 12 meses depois do primeiro e provavelmente ele vai chegar, segundo o Gurman pelo menos, naquela nova, que você falou, né, que a Apple deve quebrar aí o ciclo de 6 em 6 meses. Então, em setembro eles devem lançar os modelos Pro e o modelo dobrável, segundo os rumores. E aí lá para março, abril do ano seguinte, daí nós estamos falando de 2027, né, no caso. Aí sim, a Apple deve lançar um novo iPhone Air junto com iPhone 18 de entrada e também iPhone 18e, que é o modelo barato. Então ela quebraria esse lançamento entre modelos super premium e os modelos mais de entrada. E o Air deve ficar para depois. E de fato, se ela deixar o Air para depois, se ela ainda pretende atualizar o Air, isso dá um pouco de tempo para ela tentar melhorar alguma coisa no Air versus só trocar o chip dele e lançar do jeito que ele está hoje, porque também não dá para ignorar isso. A gente está vendo que o Air está vendendo menos que os outros, até certo ponto a Apple já sabia que venderia menos, mas pelo jeito está vendendo bem menos, então talvez ela consiga fazer alguma coisa ali para equilibrar as vendas. Essa história do chip mesmo de 2 nanômetros. A ideia é que com esse chip economize mais bateria, aí melhore a bateria do Air para ela argumentar que melhorou a bateria de uma geração para outra, e talvez isso de colocar uma segunda câmera que eu particularmente acho que vai ser meio improvável, a menos que eles mexam um pouco mais no design, porque hoje, se você pega lá o iPhone Air desmontado, todo o componente dele tá ali no que a Apple chama de câmera platô, tá tudo ali, e a câmera tá espremidinha no canto. Se eles tiverem que colocar 2 câmeras ali, aí já vai ter precisa de menos espaço ainda, né? Precisa de mais espaço para distribuir ali
ali os componentes do iPhone. Então, de repente, eu não sei se o próximo Air vai ser maior para eles conseguirem dispersar mais os componentes, mas isso dá mais tempo para a Apple conseguir mexer no projeto. Porém, 2 câmeras não sei, mas fato é que eles vão ter mais um tempinho para ajustar as coisas ali e ver se de repente uma segunda geração do Air em placa. Eu até falei isso numa outra fonte, eu não acho que o Air já vai ser cancelado assim de uma geração para outra, até porque a Apple deve ter um monte de peças sobrando e eles no mínimo vão lançar um segundo modelo para tentar dispersar essas peças, que é o que aconteceu com o iPhone Mini, é o que aconteceu com o iPhone Plus, que tiveram outra geração mesmo com a primeira não vendendo muito, até que a Apple se livrou de tudo e cancelou o modelo. Eu acho que pode ser que com o Air aconteça isso, ou ele vire só o iPad Mini mesmo, que tá ali na linha para quem quer e de vez em quando a Apple atualiza ele. Tem que pensar no seguinte, do lado da Apple, né? Mesmo que ela tenha concluído que é um fracasso e que ela não adianta vender. Ela tem um negócio pra pôr no lugar que vai vender mais. Se tiver, tudo bem, cancela esse Air e coloca essa outra coisa no lugar. Se não tiver, você continua vendendo. Porque quem não se interessou pelo Air vai comprar outro iPhone de qualquer jeito e pelo menos você espreme um pouquinho de venda do Air, ao invés de você só ter esses 3 iPhones na linha e deixar de vender, mesmo que seja uma merreca, pra quem ao invés de comprar o Air vai comprar o Samsung Galaxy Air, sei lá como é que chama, mas deu pra entender, né? Então, eu não sei se essa história de... E eu vejo o pessoal comentando muito isso, e aí o fato de eu discordar pode dizer que eu que estou errado, né? Mas tem esse lance... mesmo se fosse um fracasso, a Apple ia vender por mais um ano inteiro porque ela tem as peças. Eu não sei. Mas o fato de ela estar ainda planejando fazer o segundo, seja quando for, mostra que talvez não seja tão ruim assim a situação quanto o pessoal está dizendo que é. Né? Mas acho que se fosse um baita de um fracasso, sim, você para tudo, emergência, manda o povo na China ver o que faz, vamos botar um outro iPhone aí para ano que vem já, porque a gente está perdendo vendas, é esse o ponto, perdendo vendas com esse iPhone na linha. Isso é uma outra coisa, mas se não é o caso, põe aí, você exprime mais vendas, não tem jeito. Muito bem, e chegando pertinho do finalzinho do episódio, uma outra notícia que pintou neste último fim de semana veio também do Gurman, dizendo que a Apple não tem planos de lançar um Mac Pro novo tão cedo, e isso não me vem, pelo menos pra mim, como uma grande surpresa. A gente vem falando sobre como o Mac Studio, no fim das contas, acabou pegando uma boa parte desse mercado, que é tão potente quanto menorzinho, né? Mas é claro que o Mac Pro tem uma flexibilidade interna de peças que é muito maior do que qualquer outro Mac pode oferecer, mas que é isso. A Apple não tem planos de atualizar o Mac Pro com o chip M5 Mega Blaster tão cedo. Te surpreendeu? Para surpresa de ninguém, a Apple, mais uma vez, abandonou o Mac Pro. E é curioso, porque agora, né, até o Graham fala que, basicamente, a Apple também percebeu que o Mac Studio, ele atende 99% das pessoas que compravam o Mac Pro e, por enquanto, ele está servindo o propósito. Só que, mesmo antes de Mac Studio, de Apple Silicon, a Apple já vinha se embananando com o Mac Pro, né? Tem aquela história que virou um modelo lixeirinha, que daí ele não era tão bom assim, e ficou um tempão sem atualização. Aí teve aquele evento que a Apple chamou alguns jornalistas e falou, não, a gente vai arrumar um Mac Pro. Aí lançaram aquele modelo de 2019 e falaram, agora o Mac Pro vai ter atualizações regularmente. Balela, né? Porque daí só foram atualizar de novo em 22, quando lançou o Mac Pro Apple Silicon, e agora também nunca mais. Mas é isso, no fim das contas, o Mac Pro ele sempre foi sobre a modularidade, a possibilidade de você trocar as peças, adicionar mais peças, e com o Apple Silicon principalmente, não que é impossível, mas o ecossistema, né, o hardware do Mac ficou ainda mais fechado. Antigamente você tinha liberdade de trocar RAM, de trocar a GPU, e agora tá tudo integrado dentro do chip. E aí você paga caro no Mac Pro, que ele é bem mais caro do que o Mac Studio. O Mac Pro, se eu não me engano, ele começa em 5, 6 mil dólares lá nos Estados Unidos. Só que aí você não consegue mexer em quase nada dele. Tem algumas expansões que você consegue fazer mesmo no modelo Apple Silicon, que a Apple vende, o armazenamento, se eu não me engano, você consegue mexer, consegue adicionar mais portas ali com as placas PCI Express, mas você não consegue trocar a GPU, você não consegue trocar a RAM, que era o que o pessoal fazia muito com o Mac Pro. E aí você fala, tá, então às vezes é melhor comprar logo um Mac Studio, que agora tá meio confuso porque já não estão mais equivalentes, mas na época tinha o Mac Studio com M2 Ultra e o Mac Pro com M2 Ultra, era o mesmo chip. Então
você pagava mais barato, basicamente, no mesmo computador, com a diferença da Mac Studio você não tem não tem qualquer maneira de fazer upgrade. Ele tá ali com as portas que ele tem, o jeitinho que ele tem, você tem que usar daquele jeito. Mas, de novo, acho que pra grande maioria das pessoas que precisa de um computador desse porte, o Mac Studio realmente já funciona bem, e eu acho que o destino do Mac Pro vai ser esse mesmo. Ele vai acabar caindo ali num limbo em que ele não tem mais um espaço na linha da Apple. Não sei, mas não me veio como surpresa. Pode ser sim que ainda tenha mais algum modelo, mas me parece que a tendência é a Apple eventualmente descartar o Mac Pro e focar só no Mac Studio mesmo. O que faz bastante sentido, eu acho. Mas digam pra gente o que vocês acham. Se vocês estavam loucos pra esperar, na hora que sair o Mac Pro novo, aí sim eu vou comprar, sendo morando aqui, morando fora. É bacana ter esse contato mais próximo com quem de fato seria um público para esse Mac, porque a gente fala aqui observando o que tem no mercado, né? Porque para mim e pro Felipe não seria exatamente uma grande necessidade ter um negócio desses. Ia ser mais legal? Ia, mas é só por vontade de ter um foguete aqui para trabalhar. E para encerrar o episódio, isso também é de bastidor, mas parte de executiva, né? Primeira notícia, o Jeff Williams, o diretor de operações da Apple, que tinha anunciado lá para julho desse ano que ia se aposentar no fim do ano, se aposentou no fim do ano. Quinta-feira foi o último dia de trabalho dele na Apple mesmo. Ele tinha passado já a direção de operações para um cara chamado Sabih Khan, algo assim, o nome dele. Então, nos últimos meses ele veio, passando esse bastão. As outras responsabilidades dele, que ele tinha a ver com o Apple Watch também, parte de saúde, foi tudo meio redistribuído. Um pedaço foi parar na mão do Ed Kill, que lida com serviços. Um pedaço foi parar na mão do Craig Federighi, que é a engenharia de software. Um pedaço foi parar na mão do John Turnus, que é para ser, dizem, o próximo CEO, que é a engenharia de hardware. E aí, acho que foi na sexta-feira que foi o último dia dele, porque de noite saiu lá, o pessoal do Financial Times falou que a Apple está acelerando o processo de substituição do Tim Cook como CEO, não como resultado de desempenho, é parte planejada, sempre foi esse o plano, né? Não é uma emergência, apesar de estar acelerando, e que hoje o mais cotado é o John Turnus para ser o substituto dele, que tem lá os seus 50 anos, então dá para ter aí um bom tempo dele na liderança. O próprio Tim Cook, quando virou CEO da Apple, tinha mais ou menos essa idade mesmo, e que as fontes deles, que devem ser do próprio painel conselho da Apple, porque só esse pessoal que tem acesso a isso, falaram que eles estão acelerando essa busca. Aí vem, o pessoal, tá indo tarde, finalmente, agora sim a Apple vai ter jeito. Eu penso, cara, essas pessoas estariam insatisfeitas com qualquer outra pessoa que estivesse no cargo de CEO da Apple, elas querem reclamar. Se o Jobs estivesse vivo, eu não tô reclamando que era hora dele se aposentar, que ele já perdeu o contato com a realidade. Assim, o contrafactual é impossível de provar, mas eu acho que muito pouco dessa reclamação das pessoas tem a ver com, de fato, o desempenho do Tim Cook, porque, assim, pensa em todas as alternativas, Poderia ter sido muito pior. A Apple, uma empresa ainda está relevante, valiosa, perdeu, sim, trocentos bondes que poderiam ter sido importantes, ou dedicou dinheiro a bondes que não levaram a nada, tipo o lance do carro, que, assim, se tivesse dado certo o projeto do carro, e aí? Será que a Apple precisava mesmo ser uma concorrente da Tesla? Não sei, mas não deu certo. O próprio Vision Pro é até agora foi um desperdício de dinheiro, mas ele, como CEO liderando a Apple, deixou do tamanho que é, ela ainda é relevante, não perdeu o iPhone de lançar todo ano, Mas tem essas duas coisas, A Apple segue com aposentadorias no horizonte, não só do Tim Cook, parece que tem mais gente que vai acabar saindo. A gente viu, mesmo ao longo desse ano, Luca Maestri, o cara da grana, se aposentou, mas segue lá, A gente viu também o próprio Phil Schiller, nos últimos anos, saiu do dia a dia, tá mais em bastidores ali também, virou um Apple Fellow. Então tem mais gente para aposentar. O pessoal tá ficando velho, Todo mundo vai acabar saindo ali mais cedo ou mais tarde, mas tem uma escassez de substitutos, Mas tem essas duas coisas acontecendo. Jeff Williams de fato saiu e Tim Cook, a saída dele e pode acontecer já no ano que vem. Essa é o que eles falaram, Isso não é tão surpresa. O Tim Cook tinha falado, próxima década eu vou acabar me aposentando. Já tinha, Ele vem falando sobre isso uma vez cada 6 meses para ir avisando o mercado, mas falaram pro The Information, pode ser mais cedo que mais tarde. Exatamente. Isso me surpreendeu de certa forma. De novo, o Tim Cook já vinha falando, já vinha dando sinais. Não é a primeira vez que tem um rumor de que eles já estão preparando um sucessor, mas eles falaram que podem acontecer já no ano que vem. Me vem com uma surpresa por conta da história
história com o Trump, né? Que a gente já até falou aqui na fonte que o Tim Cook deveria continuar CEO enquanto o Trump estivesse lá por causa das negociações, porque o Tim Cook sabe negociar com ele, a questão das tarifas, não é de agora. Então me surpreende um pouco a possibilidade deles trocarem de CEO no meio desse governo maluco. Mas também é isso, não me vem como uma surpresa quando a gente pensa que não é de agora, que o próprio Tim Cook já vem dando sinais que ele quer se aposentar. E o relato do o relato do Financial Times mostra ali que realmente tá rolando essa preparação. Inclusive, eles até falam que provavelmente a Apple esperaria o anúncio do próximo trimestre fiscal, que deve rolar ali, geralmente em fevereiro, né, que eles fazem esse próximo anúncio, para daí sim fazer um anúncio de uma mudança de CEO, e que eles querem fazer isso antes de iniciar o calendário da Apple, no caso de eventos, né, WWDC, lançamento de iPhone, para ter tempo de preparar esse novo CEO para já ser a nova cara da Apple nos eventos que virão no ano que vem. Então, pela reportagem deles, me pareceu que as conversas já estão bem avançadas para talvez na próxima divulgação de relatórios fiscais a Apple já fazer um anúncio de que o Tim Cook está se preparando para sair ali oficialmente do cargo dele. E fico curioso para ver como é que vai ser esse anúncio, a transição. Mas até o momento tudo indica que quem vai assumir é o John Turns, que é o chefão de hardware, porque entre os mais velhos da Apple, ele é o mais novo, e é um cara ali que tá aparecendo cada vez mais nos eventos, nas keynotes. Eu acho que é um bom candidato e é o nome que a gente tem escutado de várias reportagens nos últimos meses. A minha impressão é que isso, e até o Gruber falou sobre isso no fim de semana, né? Foi alguém já do painel, foi sancionado internamente começar a mostrar para a imprensa que é isso que vai acontecer, tá próximo para o mercado ir se preparando com essa ideia, né? Eu tô vendo aqui na pré-abertura do Pregando o Mercado, as ações da Apple estão em queda acompanhando o resto do mercado, exceto o Google, que sexta-feira Berkshire Hathaway falou lá que comprou 3 bilhões de ações do Google, eles não subiu de bastante, mas, né, Microsoft, Facebook, Tesla, Apple, tá todo mundo caindo 1 e pouco % aí, né? Isso quer dizer o quê? Que o mercado falou, tá, a gente já sabia. Não é um grande imprevisto. Eles já estão colocando essa narrativa de que não é por conta de desempenho do Tim Cook, é uma coisa planejada, já está nas cartas faz tempo, eles só estão seguindo com isso. E o fato de acelerar é só porque agora é a hora, vai saber, né? Por que eles estão acelerando, mas não é uma emergência, né? Aparentemente, pelo que a gente sabe até agora, né? Que não é uma emergência. Então, outra expectativa. Ele não vai embora. Ele vai seguir lá dentro, mesmo porque é ele que é o vitrine ali do Trump, né? Fico curioso para ver como é que vai ser quando ele não for mais CEO, for só o presidente da Apple, o presidente do conselho, se vai ser ele ainda que vai ser lá o cara que vai ficar indo no evento do Trump para mostrar que a Apple tá lá com ele. Mas ele ir embora de vez vai demorar. Na hora que o Trump se aposentar, pode ser daqui a 3 ou 7 anos, aí o Tim Cook vai junto, mas eu não tenho a menor expectativa dele de fato ir embora enquanto o Trump continuar lá, porque ele que sabe tocar o bumbo do jeito que o Trump gosta que toquem pra ele se sentir importante. Então é o Hotel Califórnia, né, que a gente fala, ele vai embora, mas não vai, ele vai deixar de CEO, mas vai seguir lá, tudo vai seguir como é hoje em dia, no fim das contas, porque a parte operacional mesmo, quem lida, diretor de operações. Não sei. Vai ser o fim de uma era, de um jeito ou de outro, e eu não vejo essa vitória toda dele se aposentar, que os chatos de internet estão vendo, não. Vamos ver o que acontece, mas uma coisa é certa, tá cada vez mais próximo a aposentadoria dele. Mudanças vêm aí. Exatamente. Digam pra gente, se sim, o Tim Cook ir embora é o que precisava, é isso que vai fazer a Apple voltar ao topo, não sei de quê, digam pra gente, gigahertz.fm/feedback, pra achar os links das notícias que a gente comentou aqui, gigahertz.fm/fonte/178, obrigado ExpressVPN, Gorilla Shield, pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e principalmente quem recomenda o A Fonte. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência, apresento pra Lura o IA Sob Controle e vocês encontram meus textos no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.